Já vou adiantar o vídeo logo para você não perder tempo aqui, tá? Falando logo os dois principais problemas desse notebook. Ele é um notebook bom no geral, mas tem dois problemas muito específicos que você precisa saber. Primeiro, ele vem com um sistema operacional Linux, ele não vem com Windows, que na verdade, assim, se a gente considerar, não é um problema, porque diminui o preço do notebook. Ao invés dele custar R$3.000, ele custa 2.400, mais ou menos nessa média, né? Na verdade, hoje, 23 de julho de 2025, tá custando R$2.421,83 aqui na Amazon. E o fato dele vir com Linux não é o problema em si, é que o Linux que vem nele é difícil de utilizar, não é fácil para o usuário comum. Então, se você já vai comprar para colocar o Windows, não é problema para você, você já vai comprar para instalar outro sistema. Agora, se você vai comprar para usar logo, já com Linux, esse sistema não vem com navegador, tá? Então, você tem que instalar ali pelo próprio console, pelo terminal, aliás. Se você não conseguir, vai ser um pouco... Na verdade, vai ser uma experiência chata para você usar com o sistema operacional que já vem nele. O indicado mesmo é comprar e trocar para o Windows, na verdade. O segundo problema, ele vem com 4 GB de memória RAM. Porém, ele pode ser expansível até 20 GB. Você pode colocar um pente de 16 GB. 4 GB de RAM é um problema porque é bastante baixo para os padrões atuais, né? No mínimo 8 GB hoje em dia, para ter um uso mais ou menos ali tranquilo. Como já vem com 4, é pouco para você comprar e utilizar, mas como eu falei, você pode colocar outro pente de até 16 GB, expandindo no máximo até 20 GB, porque os 4 GB que vem são soldados, mas tem um slot para você colocar mais memória. A tela não tem nenhum problema, tá? Só para deixar claro, uma tela painel IPS Full HD, muito boa. Pois é, pessoal, já adiantei bastante coisa, mas a gente tem um notebook muito interessante aqui, que é o Acer 324N. Como eu falei, hoje é 23 de julho, custando R$2.421 na Amazon. Bora começar agora pela análise da estrutura física desse notebook. Na parte superior do notebook a gente tem webcam, microfones, LED para indicar se está sendo usado ou não, mas não tem proteção de privacidade. Então o notebook, caso você venha a ser hackeado aí, você não vai ter como tampar essa webcam, a não ser que você coloque um adesivo na frente. Fisicamente não vem com a trava assim para você fechar e ninguém vê através da sua câmera. Às vezes até numa reunião você não quer aparecer, quer deixar a câmera ligada, só faz fechar ali para resolver alguma coisa, depois volta logo. Infelizmente aqui não tem a trava de privacidade. As bordas do notebook são bastante largas, o que não é um ponto negativo, tá? É um ponto bom, traz proteção para a tela. Bordas muito finas podem trincar essa tela, podem trazer ali qualquer risco, como queda mínima, batida mínima. Então a borda maior é melhor porque protege mais. Eu gosto, principalmente. A gente tem aqui a logomarca da Ace, o teclado não tem teclado numérico, é um notebook de 14 polegadas, ele é um pouco menor do que o convencional, mas é um notebook que vai caber na maioria das mochilas, né? Vai ser mais fácil de transportar por ser menor também. Não é tão pequeno, mas é um pouco menor do que um notebook convencional. Aqui nós temos, pessoal, olha só, esse rebaixamento enorme aqui, então você consegue apoiar a mão com tranquilidade aqui na base do teclado para digitar sem dor de cabeça nenhuma, de forma ergonômica, e o touchpad fica centralizado, né? Normalmente, notebooks de 15.6 polegadas, ele fica mais para a esquerda. Eu particularmente gosto de touchpad centralizado, fica mais fácil de usar o notebook. Talvez você não tenha usado, nunca teve essa experiência, mas eu acredito que até para o cérebro trabalhar ali é mais interessante. Você tem a tela e já tem o touchpad aqui praticamente na mesma posição, no mesmo tamanho, fica mais interessante. Você também não fica com o pulso torto, você fica com o pulso reto, fica até mais legal realmente utilizar, acaba sendo mais ergonômico também, eu prefiro. Você pode notar, pessoal, que não tem nada que facilite a abertura da tela, a não ser esse mínimo recorte aqui na base, mas não tem aba para abrir a tela, não tem desnível, só tem um recorte bem simples, então o notebook é um pouco mais chato de abrir, não vem com essas facilidades, mas é algo que se você não abre e fecha o notebook todo dia, não vai te incomodar muito. O teclado do notebook aqui não aparece com a tecla cedilha, mas chega na sua casa com a tecla cedilha, certo? Já tem aqui o ponto de interrogação, e por ele ser compacto, né, você vai ver que tem vários atalhos diferentes aqui que você vai usar, por exemplo aqui, ó, o teclado numérico ficou nessas teclas aqui, então usando o Alt GR, você consegue usar o 7, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, que foi um uso mais inteligente do notebook. Botão de ligar fica no teclado também, mas não vai te atrapalhar tanto isso, e temos teclas multimídia no notebook. Agora vamos dar uma olhada aqui em cima, a gente tem dobradiça de canto, mas por quê? Por ser um notebook bastante compacto, um notebook pequeno, não dá para colocar uma dobradiça contínua, ao mesmo tempo que a gente tem uma dissipação de calor aqui na frente, então não dá para colocar outro tipo de dobradiça, mas é importante deixar claro que essa dobradiça aqui dura menos do que a dobradiça contínua, não é coisa que vai acabar em 6, 7, 8 meses, é algo que você vai sentir uma diferença ali dentro de 1 ano, 2 anos, vai sentir que vai ranger, que vai ser um pouco mais diferente realmente ali do que se fosse uma dobradiça contínua. Essa saída de calor aqui, pessoal, não prejudica a tela, muita gente
acha que sim, mas não prejudica. O que pode acontecer é acumular poeira aqui, então vai ficar um pouquinho mais sujo do que o restante do notebook aqui nessa parte de baixo da tela. Em relação às portas do notebook, na lateral direita, tem aqui uma saída Keystone Lock para prender o notebook a alguma mesa, uma saída USB tipo A, que serve para você conectar mouse, teclado, pendrive, seja qual for o dispositivo que tenha essa entrada USB, você consegue usar. Temos uma saída combo de áudio para conectar o seu fone de ouvido. Se o seu fone tem microfone e áudio, tem um cabo único, vai funcionar perfeitamente. Se o seu fone de ouvido tem 2 cabos, você precisa de um adaptador para usar tanto a saída de áudio como a entrada do microfone, né? Caso você não tenha um adaptador, só vai funcionar a saída de áudio, o microfone não vai funcionar. E aqui, pessoal, eles não fizeram o favor de colocar uma imagem que mostre as outras portas da lateral seguinte, né? Por favor, né, Amazon, ou aliás, o lojista que cadastrou o produto aqui. O comprador, ele vai analisar isso, ele vai ver quais são as portas do notebook. Se não aparece aqui na imagem, ele vai ver aonde, porque essa lateral aqui é a mesma dessa foto aqui, então a gente não tem acesso às duas imagens. Porém, eu vou te ajudar, vou abrir aqui no site direto lá da AC Parceiras, para a gente ver qual é as portas. Olha só, pessoal, aqui do AC Parceiro a gente tem as portas, temos aqui uma saída RJ45, a porta muito necessária para você conectar aí diretamente no notebook a um cabo de rede, né? Você conectar a internet mais veloz possível que você tiver, você aproveitar toda a banda que você contratou por cabo, né? E também evita quedas e etc, o que é muito bom. Uma saída HDMI para conectar um projetor, uma segunda tela, uma televisão, para você dar aulas, apresentar slide, ver filme na televisão mais antiga, no projetor, apresentar seu TCC, seus trabalhos, tudo possível por meio dessa porta, são muitas possibilidades realmente. Temos também 2 portas USB tipo A e uma porta USB-C. As outras 2 portas é praticamente a mesma coisa da outra que eu falei, conecta qualquer dispositivo USB quadrado, e a USB-C permite conectar qualquer dispositivo USB-C, adaptadores ou um dispositivo que seja USB-C mesmo, propriamente dito, tá? Bora ver as avaliações, será que esse notebook é bom, será que ele vai te atender? Lá no início eu já falei os pontos negativos, mas agora eu vou me aprofundar mais. Então, caso você não entenda nada de notebook, eu vou falar de uma maneira simples de entender aqui. Tá muito resumido, vou ser sincero com vocês aqui, as especificações, não tem praticamente nada. Aqui embaixo já tem aí mais ou menos um aprofundamento ali, mais algumas informações, mas vamos lá. Notebook Acer, Acer, né? Não estamos no Brasil, até 324N é o modelo do notebook. Para você pesquisar preço em outras lojas, nem se preocupe, eu vou deixar vários links aqui embaixo para você ver como é que tá o preço em cada loja, você não ter esse trabalho. E em seguida temos o processador, que é esse i3 aqui, especificamente o i3 1115G4. É um processador interessante, né? Ele vem aqui na 11ª geração, 15 é basicamente o modelo desse processador, no caso, que é um processador mobile, que seria móvel, né? Feito para dispositivos móveis, que seria um notebook. O G4 aí é mais alguma informação da Intel. O processador i3 é um processador de entrada, mas ele é muito melhor do que os processadores básicos. Ele é um processador que dá para você usar para trabalhar ali no escritório, na advocacia, contabilidade. É um processador que dá para você usar para estudos, bem tranquilo realmente. Então, um notebook bem interessante em relação ao processador. E o processador dita o público do notebook. No caso desse notebook, o público realmente seria um público estudantil, um público para trabalho, que esse notebook vai atender. Tem um problema, que a gente vai falar agora, que é a memória RAM, que eu já especifiquei lá no começo do vídeo, que é um ponto negativo, só vem com 4 GB, e 4 GB é menos do que o mínimo necessário para você usar hoje em dia sem travar, né? Então a gente tem no mínimo 8, então você precisaria comprar um pente adicional de pelo menos 4 GB para conectar nesse notebook, para conseguir fazer um uso mais aceitável. 4 GB está abaixo do mínimo, vai travar se você usar o notebook dessa forma que ele vai chegar na sua casa, mas comprando o pente e adicionando já resolve bastante o problema. Se for usar o Linux, não vai travar tanto, tá? O Linux consegue trabalhar bem com 4 GB, mas o Windows, que no caso a maioria das pessoas vão comprar esse notebook, vão instalar o Windows, precisa ter pelo menos 8 GB para funcionar ali dentro do ok, né? Sem travar, pode ocorrer um travamento ou outro, mas dentro do ok mesmo. E a respeito da memória RAM, eu te passar as informações bem específicas aqui. Memória RAM disponível até 20 GB, tipo DDR4 2666 MHz, né? Então se você comprar aqui, provavelmente não vai ter dual clock, que a primeira é soldada, né? Então você não vai conseguir fazer isso, mas comprando pelo menos 4 GB, que não é tão caro, eu acredito que está na média dos 80 a 120 reais, você já consegue entrar dentro do mínimo aí e não vai sair tão caro. E o armazenamento, a gente tem 256 GB aqui, especificamente se aprofundando mais em NVMe, que é praticamente o mais rápido que a gente tem hoje em dia. Então você vai ter
tem um armazenamento rápido, um notebook que vai abrir os programas rápido, desde que esteja com 8 GB, não com 4, que vai funcionar muito bem. Lembrando que 256 GB não é o final que chega para você utilizar, por conta de ter o sistema operacional, se for o Linux, no caso, vai ficar uns 240 GB tranquilo para você utilizar, se for o Windows vai ficar menos, vai ficar uns 230 GB para você utilizar, certo? Então sempre tem essa diferença devido ao sistema operacional, mas para você estudante, professor, advogado, contador, é bastante coisa para você utilizar, principalmente porque hoje em dia a maioria das pessoas usa muito o nuvem, né, que a gente chama, que é o Google Drive, o OneDrive, o iCloud, salvar nesses serviços aí, já economiza bastante espaço do seu notebook. E depois temos o Linux, tá, pessoal? O Linux é o Linux Guta desse notebook, que vem da própria Acer, mas não vem com navegador, como eu falei, então pode ser um pouco mais chato para você, vai ter que acessar o terminal para instalar o navegador e etc. E para quem vai comprar para trocar pelo Windows, né, tem também essa questão da memória RAM, como eu falei. Dá para usar o Windows 4 GB? Dá, mas não vai ser o ideal. E a respeito da tela, que não fala da tela, mas eu fui atrás, encontrei informações bem interessantes. É uma tela de 14 polegadas, como eu já havia falado, no notebook pequeno, resolução Full HD, painel IPS, gente. Painel IPS é excelente, ele tem uma ótima qualidade de imagem, de cores, de ângulos de visão. Nossa, é um dos melhores painéis assim que a gente tem no mercado. A gente tem o IPS e o WVA, são praticamente a mesma coisa os dois, mas assim, no fato de estar nesse notebook, um custo aqui de R$ 2.400, é um painel muito bom, então uma tela muito boa, então é um baita ponto positivo. Bora agora, que eu já falei de tudo aqui, que você precisava saber, os pontos negativos, positivos, etc, ver as avaliações, o que é que o pessoal que comprou o notebook tem para falar, quem melhor do que quem comprou, testou, vamos ver agora. Vinícius Costa escreveu um textão aqui, meu amigo, que eu vou resumir. Notebook, experiência tem sido extremamente positiva, no mais ele falou que é bom, não falou nenhum ponto negativo. Esse Amazon Costume não resolveu colocar o nome dele, falou que é um excelente custo-benefício promoção, atendeu perfeitamente qualquer uso básico, instalou outro Linux, ele não está usando o Linux Guta, que veio no próprio, ele está extremamente satisfeito, não viu necessidade de aumentar a memória RAM, não testou o Windows 11, gostou do design, tirou todos os adesivos, prefere sem adesivos, gostou da portabilidade, né, no caso de levar o notebook, duração de bateria mais de 4 horas, SSD rápido e 3 que não consome bastante energia, não esquenta muito, enfim, falou muito bem aqui do notebook. A gente tem até foto aqui, ó, se você ver, o botão cedilha tá aqui, como eu falei, chega na tua casa com o botão cedilha, tá? A gente tem fotos aqui do notebook bem interessantes, bastante gente falando aqui muito bem, inclusive. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, né? Te alertei, te falei o que você precisa saber. O notebook, no geral, é muito bom. Eu gosto de notebook que permite fazer o upgrade, né? Ele vem com uma baixa quantidade de memória RAM, por isso que ele também é mais barato, não só por conta do Linux. Então, se você tiver uma RAM sobrando, você pode comprar, também pode comprar uma usada, né? Desde que seja DDR4, deixa eu só conferir. Exatamente, desde que seja DDR4, então você vai fazer um uso tranquilo desse notebook, né? Você consegue aumentar a memória RAM, no caso uma soldada e o restante até 16 GB, totalizando 20 GB, dá para usar com bastante maestria e tranquilidade. Então realmente gostei bastante dele, acho que vale a pena o investimento. Se você for usar com Linux, né, o rapaz ali trocou o Linux, fica aqueles adendos que eu já te falei também, tá? Se você for comprar um notebook, muita atenção, tem muito golpe rolando na internet, de loja exatamente igual a Amazon e não é a loja oficial. Tô deixando aqui embaixo o link oficial da Amazon para não ter perigo de tu comprar em golpe, tá? Então tem um link da Amazon, tem um link de outras lojas aí. Se você tiver o aplicativo da Amazon, vai direto pro aplicativo, mas muito cuidado mesmo, certo? Tem muito golpe. Aí depois você paga 2.400 no notebook, não chega nada na tua casa. Muita atenção, tá? Verifica que é o link, ó, amazon.com.br, quando tu abrir o link aí, se tu for pelo computador ou no navegador do celular, tu vai ver que é o link oficial da Amazon, tá? Eu não tô aqui pra dar golpe em ninguém, eu tô aqui pra evitar que tu caia no golpe. Muito obrigado pela tua atenção, não se esquece de se inscrever, não esquece de deixar o like, comenta a tua opinião, tu já comprou esse notebook, o que tu acha? Fala aí que eu quero te ouvir, e as outras pessoas também vão se beneficiar muito do teu comentário, da tua opinião. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Jesus nos permitir.